Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nesse último domingo do mês de fevereiro, já com um pezinho no mês de março, já sonhando com as atividades que estaremos realizando nesse novo mês, mas queremos finalizar o mês de fevereiro crendo que ainda grandes coisas o Senhor pode fazer em nós e através de nós. Nós, enquanto igreja, nós temos uma responsabilidade com essa comunidade, nós temos uma responsabilidade com os nossos vizinhos, com os nossos amigos. Acredito que você tenha recebido o boletim do mês de março. E no boletim do mês de março, a mensagem que eu preparei aí bem na capa do boletim é exatamente sobre a nossa influência junto à nossa vizinhança. E claro, vizinho não é só aquele que mora ao nosso lado, mas aquele que compartilha o mesmo espaço de trabalho, ou de escola, ou de faculdade. E nós, enquanto igreja, nós como povo de Deus, temos a responsabilidade, primeiro, de darmos um bom testemunho, de fazermos valer que somos sal e luz nessa terra, mas também de poder trazer essas pessoas ao encontro com o Senhor Jesus Cristo, falar de Jesus, do seu grande amor. E nós vivemos dias onde, na maioria das vezes, as pessoas acham que estão totalmente independentes, autônomas, podem viver sua vida sem influência de ninguém. Porém, fazemos não o que queremos fazer, não queremos deixar ninguém controlar nossas vidas, mas diariamente somos influenciados. Somos influenciados, por exemplo, pela música que ouvimos e que passamos a cantarolar. Somos influenciados por uma propaganda que assistimos na TV, que nos leva a comprar um objeto que nem sempre precisamos. Somos influenciados por uma notícia que lemos na internet, às vezes aquilo que circula é mais uma fake news do que uma mensagem verdadeira. Somos influenciados até mesmo por uma conversa informal que temos no nosso ambiente de trabalho, até mesmo na igreja. Gostemos ou não, queridos, todos nós estamos recebendo algum tipo de influência. E em nossos dias, quase qualquer pessoa se torna ou deseja se tornar uma celebridade. São os nossos 15 minutos de fama. Queremos, de alguma forma, ser notados, ser vistos. E com a expansão das redes sociais, existem pessoas que, com um celular, pode se tornar o que nós chamamos de influencers. No nosso bom português, influenciadores. O influenciador é uma pessoa, é uma palavra que tem importância na nossa cultura. E significa ter o poder de afetar as decisões de outras pessoas devido à sua autoridade, o seu conhecimento, a sua posição ou o seu relacionamento com o público. Os influenciadores estão por toda parte, na gastronomia. Quem não já viu aqueles vídeos ensinando a fazer determinadas coisas? Eu mesmo, durante a pandemia, lancei alguns vídeos ensinando a fazer alguns pratos, algumas sobremesas, né? Estava em casa, sem muito o que fazer, e me dei a esse trabalho. Mas claro que passa longe de outros aí que fazem determinados pratos sofisticados. E a gente fica assistindo, já se imaginando fazendo aquele prato, mas nunca a gente faz. Não somente na gastronomia, no esporte. A gente vê cada esporte agora que teve as Olimpíadas de Inverno, né? Imagina só, a gente já se vê esquiando. Jesus, que coisa linda, não? Andando naquelas quadras de gelo, meu Jesus, oh queda bonita. Mas também temos aqueles que se aventuram com o cuidado da aparência, ensina a pintar, né? A se maquiar, pintar as unhas, maquiar-se, cortar o cabelo. Às vezes eu fico assistindo, né, para ver que tipo de cabelo diferente eu possa vir usar. Mas também tem aqueles que se aventuram na política, e aí passam a falar daquele candidato, fala disso, fala daquilo, fala-se de religião, né? Alguns que procuram influenciar, mostrando, explicando, deixando a sua interpretação em um texto polêmico. E é interessante porque muitos influenciadores modernos, de acordo com a quantidade de seguidores, são remunerados, e bem remunerados. E isso, claro, está de acordo com o nível de influência junto ao seu público. Eu tenho um colega que fez o mestrado comigo na teologia, e ele alcançou a marca de 1 milhão de seguidores. E eu fiquei pensando nos meus 655 inscritos no meu canal no YouTube. Meu Deus, eu estou muito longe.
Queridos, devido ao poder dos influenciadores, algumas pessoas os seguem cegamente. Elas são atraídas por uma série de coisas. A maneira como se vestem, a sua capacidade de atrair uma multidão, os seus talentos, a sua plataforma. Em contrapartida, a preocupação com o poder dos influenciadores está aumentando, em especial quando vemos estes mesmos influenciadores envolvidos com escândalos. A gente vê, às vezes, pessoas mostrando uma realidade com relação aos seus gastos e, com isso, chamando a atenção até mesmo da Receita Federal, outros cometendo determinados crimes. Eu encontrei aqui algumas advertências contra certos influenciadores. Por exemplo, um bom marketing pode fazer com que qualquer pessoa pareça ser um especialista. De acordo com a propaganda, de acordo com as coisas que estão ao redor, alguém pode começar a falar sobre uma coisa se mostrando um conhecedor daquele assunto, mas nem sempre são. Nem sempre aquilo que os influenciadores divulgam ou falam pode ser tomado como verdade. Uma boa propaganda, e hoje com o uso da IA, da inteligência artificial, pode fazer com que qualquer pessoa pareça ser o que quiser. Não necessariamente de forma como aparentam. Meu Deus, esses filtros nos fazem rejuvenescer. Às vezes a gente vê uma foto de perfil de alguém, e aí quando vai procurar aquela pessoa para alguma necessidade, fica procurando e não encontra. E quando vê a quantidade de filtro que aquela foto teve. O susto é grande. Queridos, nem sempre o que é apresentado num vídeo ou numa imagem é a realidade. Só porque alguém tem muitos seguidores, não significa que saiba o que está fazendo. Não é a quantidade de seguidores que garante a sua idoneidade, a sua moral ou a santidade de uma pessoa. A Bíblia diz que seremos conhecidos pelos nossos frutos. O fato de alguém ter uma influência não significa que essa pessoa seja um bom exemplo para você. E aqui, pais, a responsabilidade que a gente precisa ter com os nossos filhos, principalmente crianças, às vezes acesso à internet de forma indiscriminada, assistindo influenciadores que às vezes têm um outro objetivo, que não o de ajudar. E aí, queridos, precisamos entender que a nossa maior influência é aquela que pode ser dada através das Sagradas Escrituras. Precisamos sim ser cuidadosos com a influência que os outros podem exercer sobre nossas vidas. A Bíblia nos alerta sobre o perigo de sermos influenciados por pessoas más e como isso pode nos levar a um caminho de destruição. Em 1 Coríntios 15:33 lemos: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Esse versículo destaca o impacto que influências negativas podem ter em nossas vidas. Quando nos cercamos de pessoas que não compartilham os nossos valores, os nossos princípios, as nossas crenças, nós corremos o risco de nos afastar da nossa fé e do nosso relacionamento com Deus. Precisamos estar atentos com aquelas pessoas que às vezes sussurram mentiras, falsos ensinos em nossos ouvidos. O Salmo 1, versículo 1 diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse versículo destaca a importância de evitar aqueles que se desviam do caminho e nos influenciam a pecar. Quem talvez não já tenha sido convidado por algum colega de trabalho para aquilo que se chama de a saideira? É um momento em que vão se reunir num barzinho, tomar umas no final da tarde. Você não precisa beber, basta você ir, meu colega. Queridos, a Bíblia fala da questão da sombra, daquilo que você está passando para os outros. Como cristãos, somos chamados a ser diferentes, a ser luz na escuridão. Não podemos fazer isso se estivermos rodeados de pessoas más que nos incentivam a praticar o mal. É importante sermos criteriosos na escolha das companhias e evitarmos aqueles que procuram nos prejudicar ou nos afastar da nossa fé.
Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, temos a seguinte exortação: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a injustiça, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Esse versículo nos lembra que não devemos nos associar, nos unir àqueles que não compartilham com nossas crenças e valores. Aqui eu não estou me referindo, querido, que você não possa ter um relacionamento de trabalho, de escola, familiar com uma pessoa que não seja da fé cristã. Eu estou dizendo que a união de estar juntos, de caminhar juntos, até de um relacionamento, precisa ser avaliado. Comprometamo-nos a ficar longe de pessoas más. Em vez disso, nos cercar de irmãos na fé que nos encorajem e apoiem em nossa caminhada com Deus. É claro que nós estamos nesse mundo e precisamos influenciar as pessoas lá fora. E vamos pregar o evangelho àqueles que não conhecem a Deus, como um dia esse evangelho também nos foi anunciado. E aqui o que Paulo está falando é com relação à união entre luz e trevas que não pode acontecer. É você fazer com que pessoas que não temem a Deus façam parte da sua influência, que passem a lhe influenciar, e com isso você acabe deixando o evangelho. O mundo atual, queridos, está repleto de influenciadores, cujo principal objetivo é acumular o máximo de seguidores possível, pessoas que eles jamais conhecerão pessoalmente. Mais seguidores significa mais reconhecimento, poder, dinheiro. Mais reconhecimento, poder e dinheiro significa mais influência. Mais influência significa mais seguidores. E isso é um ciclo vicioso sem fim. Os seguidores começam a imitar o influenciador, acreditando que isso os tornará felizes, mais populares, mais atraentes, mais poderosos, mais bem-sucedidos. E muitos influencers lançam moda. E de vez em quando a gente vê as pessoas fazendo coisas estranhas, quer seja na forma de falar, de vestir ou de agir, por conta daquela pessoa que eles estão seguindo. Entretanto, existe um influenciador que vale a pena seguir e imitar. O seu nome é Jesus. Ele é o Senhor, o Salvador, o resgatador, o amigo, o rei. Vale a pena imitar Jesus. Não apenas num dia, mas todos os dias, o tempo todo, em nossos pensamentos, nas nossas atitudes, no nosso falar. Esteja atento à influência que os outros exercem sobre a sua vida e cuidado com aqueles que estão a rodeá-lo. Certifique-se de ser influenciado por pessoas que te edifiquem na fé e não que queiram te destruir. As redes sociais, queridos, passaram a nos influenciar a partir do século 21. Em grande parte, a partir do século 21 é que nós passamos a fazer uso da internet, das redes sociais, que estão adentrando o nosso lar, os nossos projetos, o nosso casamento, a nossa vida. Mas, se nós formos observar ao longo da história humana, sempre existiram influenciadores, filósofos, reis, profetas, artistas, religiosos. Eles foram os influencers do passado. Contudo, o maior influenciador de todos os tempos foi e é Jesus Cristo. Muitos procuraram superar a sua influência, deturpar os seus ensinamentos, dividir os seus seguidores, mas não conseguiram. Passados mais de 2000 anos, a sua mensagem continua a influenciar nações, povos, pessoas em todo o mundo. Nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, nós somos impactados com a mensagem que tem como título o Sermão da Montanha. Grande parte desse sermão se relaciona com o poder de influenciar o reino de Deus. E Jesus ensina que cada um de nós possui o poder de influenciar, de trazer luz e alegria a este mundo. Nós estamos familiarizados com isso, porque sabemos que existem pessoas que tiveram influência significativa na nossa vida. Hoje pela manhã, eu estava aqui na escola bíblica e falava de pastores que foram influenciadores na minha vida. Homens de Deus que moldaram o meu caráter, a minha moral, a minha espiritualidade. Alguns já descansaram no Senhor.
E, infelizmente, alguns também apostataram da fé. Porém, naquele momento em específico, eles tiveram uma grande responsabilidade em forjar aquilo que sou hoje. E claro, cada um de nós poderia estar falando sobre isso. Ouvimos o testemunho do nosso irmão Luiz, falando acerca da influência que o nosso saudoso irmão Santana teve sobre a sua vida, sobre o seu casamento. Num período de crise com a irmã Vera, ele foi convidado a fazer um ECC, e quando chegou o dia, não quis ir. E estava lá o irmão Santana com outro irmão, para insistir, para colocá-lo dentro de um carro com a Vera e levá-los ao ECC. E passados, se não me engano, o que ele disse, 42 anos de casados, eles têm um sentimento de gratidão pela vida do servo de Deus. Queridos, nós olhamos para aqueles que ao longo da nossa vida moldaram o que nós somos, que nos influenciaram e hoje estão nos influenciando. Às vezes, como pais, os nossos filhos podem olhar para nós e ver o quanto eles são influenciados, e espero que de forma positiva. Somos felizes, queridos, por aqueles que são instrumentos de Deus para a nossa vida, que refletem desafiados a sermos seguidores de Jesus todos os dias. E o processo de se tornar mais parecido com Jesus é lento. Não é algo que acontece da noite para o dia. É uma caminhada diária. Nós estamos nesse processo de transformação, de santificação. E na maioria das vezes não trará aplausos, holofotes, nem seguidores para nós mesmos. Não trará fama, nem fortuna ser um seguidor de Jesus. Às vezes pode ser humilhante, porque significa colocar Jesus em primeiro lugar em vez de nós mesmos. Nós vivemos numa realidade, numa sociedade onde nós somos exigidos estar na crista da onda, aonde as pessoas possam nos aplaudir. E aí o Senhor Jesus diz, aquele que quer ser o primeiro, seja o último. É uma inversão de valores. Porém, vale muito a pena, porque levar uma vida de intimidade com Cristo é muito mais superior do que qualquer coisa que esse mundo possa nos oferecer. Um pastor do século XIX, de nome Henry Ward Beecher, disse, até mesmo o indivíduo mais humilde exerce alguma influência sobre os outros, seja para o bem ou para o mal. Talvez você diga, pastor, eu não sou uma pessoa de grande conhecimento, eu não tenho um grande dinheiro na minha conta, eu não tenho muitas pessoas que me conhecem, mas todos nós, do mais humilde ao mais rico, todos nós podemos influenciar alguém, quer seja como pai, quer seja como amigo, quer seja como colega de trabalho, quer seja como um servo de Deus. O mundo precisa da influência de Cristo. O mundo entregue a si mesmo caminhará para a sua autodestruição. Nós somos chamados a ser influenciadores, pessoas que trazem a influência do reino de Deus para este mundo caído. Nas Escrituras, Jesus traz uma revelação para o seu povo da importância de sermos influenciadores do mundo e não o inverso. Assim, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 5. Nós vamos estar lendo os versos 13 a 16. À medida que você encontrar, convido a ficar de pé em reverência à leitura do texto sagrado. Diz assim o versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Podem sentar-se, queridos. Este é um aviso que Jesus nos dá para que reconheçamos que se ignorarmos a nossa influência, nós a perderemos. Nós precisamos entender
que se nós não influenciarmos os outros, se nós não formos verdadeiramente sal e luz, nós perderemos. Charles Swindoll, um escritor americano, declarou: se nos permitirmos ser cristãos diluídos, insossos, sem graça, iguais ao mundo ao nosso redor, perderemos o nosso testemunho e, consequentemente, a nossa capacidade de dar sentido à vida das pessoas. Precisamos entender, queridos, que nós fomos chamados com uma responsabilidade, com uma missão. E nós não podemos nos omitir, nos negar a fazer aquilo que nos compete a realizar. Hoje, há muitos cristãos que desejam ser o açúcar do mundo. Ninguém quer problema. Se porventura é ruim no meu trabalho, que alguém me veja como crente, não tem problema. Para que eu mostrar que eu sou crente, né? Se na faculdade isso vai trazer alguma dificuldade, beleza, ninguém precisa saber. Infelizmente, essa é a realidade do mundo. As pessoas querem não ser mais sal, mas ser açúcar. Lembre-se, nossas vidas, atitudes e ações devem ser visivelmente distintas do mundo ao nosso redor. Nós não somos amigos do mundo. O pastor e missionário presbiteriano canadense do século XIX, John Dedee, conhecido como o pai das missões presbiterianas dos mares do sul, durante 24 anos, juntamente com a sua esposa Charlotte, proclamou Cristo com fidelidade, traduzindo as escrituras e plantando igrejas nas ilhas Novas Hébridas, hoje Vanuatu. Após a sua morte, teve uma placa erguida em sua memória. E olha só o que colocaram nessa placa, os habitantes das Novas Hébridas. Quando ele, John, o missionário, desembarcou em 1848, não havia cristãos. Quando ele partiu, em 1872, não havia pagãos, não havia descrentes. Toda aquela comunidade foi impactada pela palavra de Deus. Toda aquela comunidade foi liberta da escravidão do pecado. Toda aquela comunidade foi salva pelo poder da pregação do Evangelho. Queridos, que testemunho de saber e ver o Espírito Santo agindo através de nós, como instrumentos que somos da ação de Deus para a vida de outros. Deus libera o seu poder exponencial em nossa capacidade de influenciar o outro. Se o meu amigo tem 1 milhão de seguidores, queridos, imagina o poder exponencial de Deus nos usando para pregar o Evangelho aqui no José Walter, lá no Eusébio, aonde o Senhor nos enviar. Em Mateus capítulo 5, versos 13 a 16, Jesus está revelando aos discípulos 2 atitudes que eles e nós devemos ter. A primeira atitude é ser sal da terra. Veja o versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Alguém poderia dizer, por que Jesus está comparando, afirmando, declarando que os seus seguidores, que nós somos sal da terra? Frequentemente, quando pensamos no sal, pensamos como algo, por exemplo, que adicionamos às batatas fritas. Olha, fica uma delícia. Coma batata frita sem sal e depois bote sal. A diferença é grande. Você fica apaixonado. Mas não apenas isso. Alguns anos atrás, era muito comum usar o sal para preservar, por exemplo, alimentos como a carne. Não tinha geladeira. Se salgava e aquela carne salgada passava meses para ser usada no consumo. Na antiguidade, o sal era uma mercadoria essencial. Era altamente valorizado na cultura hebraica. E em algumas regiões do mundo, o sal era tão valioso que servia como moeda de troca.
Houve até batalhas travadas pelo controle do sal. Achei isso interessante. Eu estava pesquisando na internet e várias batalhas, várias guerras aconteceram exatamente por conta do sal. De quem tinha o poder de controlar determinados locais aonde se recolhia o sal. O sal era valioso devido aos seus muitos usos, como conservante, tempero para alimento. Cuidado com a quantidade de sal, claro. Acrescido à ração animal, os animais precisam do sal da sua ração. Se adicionava sal até mesmo nas oferendas. O sal era um símbolo de hospitalidade. Os anfitriões abençoavam os seus convidados com sal. Hoje a gente faz isso com um cafezinho. Além de ser um antisséptico. Meu Deus do céu, ainda hoje, se eu me corto, eu quero colocar sal com um pouquinho de limão. Israel, queridos, foi abençoado pela proximidade com recursos naturais de sal. O Mar Morto continha enormes quantidades de minerais, incluindo sal. A água era retirada do mar e deixada evaporar naturalmente, permanecendo ali o sal. O sal era usado para muitas coisas nos dias de Jesus: conservar, temperar, curar. Porém, o sal que nós usamos hoje não é o mesmo sal daqueles dias. Hoje, devido à nossa capacidade de purificá-lo, há pouca chance do sal se estragar. Mas na época de Jesus, o sal tinha impurezas que frequentemente permitiam que ele se deteriorasse. Daí a pergunta de Jesus: mas se o sal perdeu o seu valor, o seu sabor, como restaurá-lo? Da mesma forma, queridos, que o sal pode perder a sua eficácia, os cristãos podem perder a sua paixão por Cristo e por sua igreja, e podem perder a sua influência sobre as pessoas com quem se relacionam. Daí Jesus dizer: não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Nós precisamos entender que aonde o Senhor tem nos colocado, há um propósito de ali nós sermos sal da terra, nós podermos dar sabor àquele ambiente. Alguns de vocês estão vivendo talvez uma vida cristã incompleta, porque duvidam que Cristo possa usá-los para o seu reino, e assim perderam a paixão e a influência como filhos de Deus. Deixe-me contar um segredo sobre Jesus. Ele tem o hábito de usar o ordinário, o natural, para realizar o extraordinário e o sobrenatural. Deus pode usar a sua vida, a minha vida, para realizar o seu sobrenatural. Mas para que isso aconteça, precisamos estar dispostos a fazer a vontade do Senhor. Jesus usou alguns peixes do tamanho de sardinhas e alguns pães para alimentar mais de 5.000 pessoas. Jesus encheu jarros de água para criar um vinho de primeira qualidade e salvar a festa de um casamento. Jesus usou um pouco de terra e saliva para curar um cego. Jesus usou um pequeno grupo de homens comuns e sem instrução para transformar o mundo. Jesus pode usar a sua e a minha vida para ganhar o José Walter para Cristo. Nas mãos de Jesus, o ordinário se torna extraordinário. O natural se torna sobrenatural. O mundano se transforma em santo, separado para Deus. E o impossível se torna possível. A segunda atitude que Jesus revela que seus discípulos devem ter é ser a luz do mundo. Versículos 14 e 15. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Sabemos, queridos, que Jesus se descreve como a luz em várias ocasiões. Durante o seu ministério aqui nesse mundo, durante esses 3 anos em que ele esteve com os seus discípulos, ensinando, libertando de pessoas endemoniadas, curando vidas.
Jesus ele se apresenta como a luz do mundo. Mas nessa passagem, aqui no Sermão da Montanha, ele descreve os discípulos como sendo luz. Pode ser que para alguns isso pareça uma contradição. Como é que Jesus se coloca como luz e agora ele diz que os discípulos é que são luz? Queridos, Jesus é a fonte da luz e nós devemos ser o reflexo dessa luz. A lua não gera a sua própria luz, mas ninguém diria que a lua não emite luz. Assim como a lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Nós não temos luz própria, nós refletimos a luz de Cristo na nossa vida. Pense em como a luz influencia. A luz tem a capacidade de dissipar a escuridão. Você basta entrar num quarto escuro, liga o interruptor da luz e tudo fica iluminado. Aquilo que você não enxergava, agora passa a ser visível aos seus olhos. A luz tem a capacidade de desenvolver ou crescer. Se você pegar uma semente e colocá-la na terra, e deixá-la num quarto, num ambiente escuro, ela não vai germinar. Pelo contrário, ela vai apodrecer. Ela precisa do sol para brotar, para crescer. A luz tem a capacidade de desenvolver não somente isso, mas também o poder da direção. O Salmo 119 diz que luz, as escrituras, são luz para os nossos pés, luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A luz oferece esse poder da direção, mas também descobre a verdade e concede conhecimento. É através da luz que nós encontramos o caminho verdadeiro a seguir. A realidade, queridos, é que o mundo precisa de luz mais do que nunca. A nossa família precisa da luz do Evangelho mais do que nunca. O nosso ambiente de trabalho precisa da luz do Evangelho mais do que nunca. A nossa faculdade, a nossa escola precisa da luz do Evangelho mais do que nunca. E a igreja deve ser a fonte da luz de Cristo em um mundo escuro e perdido. E aqui quando eu falo de igreja, eu não me refiro a essas quatro paredes, mas eu me refiro a você, a mim, a todos nós. Nós fomos chamados a compartilhar a mensagem da verdade e trazer luz a esse mundo em trevas. Devemos alcançar os outros e levar a luz. Assim como não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte, a igreja também não deve ser escondida. Você e eu não fomos chamados para sermos agentes secretos de Deus. Nós fomos chamados para sermos embaixadores do Deus Todo-Poderoso. O cristão individualmente não deve ser escondido. Somos chamados a deixar nossa luz brilhar. O mundo anseia desesperadamente pela luz de Cristo. O mundo anseia desesperadamente que sejamos uma influência para conduzi-los a Jesus. Mas quantas vezes nos temos negado a testemunhar, a falar, a anunciar as boas novas? O mundo, querido, se encontra em escuridão espiritual. O mundo está perdido e confuso. O mundo está em caos. E aqui quando eu falo o mundo, eu não estou me referindo simplesmente ao planeta Terra, mas às vezes a um parente seu, que precisa de uma palavra de incentivo, uma palavra amiga, um colega de trabalho que está desnorteado, diante às vezes até mesmo de uma crise que está passando. A resposta para as pessoas não está em mais um programa social. Não é simplesmente fazer uma ação social que vai resolver o problema das pessoas. Isso é bom. A resposta não está em um grupo de ação comunitária, aonde líderes comunitários possam trazer benefícios para a comunidade. Isso é bom. A resposta não é o governo. A resposta é a igreja se levantando para ser igreja. A resposta são os cristãos se erguendo e deixando a sua luz brilhar. Veja o versículo 15. Ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa.
Amados, nós somos chamados a influenciar aqueles que caminham nas trevas. Somos chamados a espalhar a luz e alcançar aqueles que não conhecem a Cristo. Talvez você olhe e lembre-se de pessoas que já estiveram aqui ao seu lado, quer seja nessa igreja ou em outra igreja cristã. E essas mesmas pessoas hoje já não estão na casa do Senhor, estão no mundão, estão distantes de Deus. E o seu e o meu papel é continuar influenciando positivamente essa pessoa, ou essas pessoas, orando por elas, falando do grande amor de Jesus. Você recebeu autoridade para influenciar os outros? Como você está usando essa autoridade dada por Deus? A sua resposta pode ser: ah, pastor, está tudo bem, está tudo dominado. Ou então: meu Deus, tem misericórdia, que Deus nos ajude. Certamente Deus precisa nos ajudar sempre. Mas, queridos, enquanto não decidirmos nos tornar sal da terra e luz do mundo, nada mudará. Se quisermos sair pelo mundo e influenciar, precisamos estar preparados. E aí cumpriremos a ordem de Jesus no versículo 16. Assim, brilhe. Jesus está dando uma ordem, é um mandamento para você e para mim. Brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras boas, as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. É necessário que a luz brilhe em nós, para que as pessoas vejam as boas obras. A Bíblia não diz para deixar que as suas más ou medíocres obras brilhem para que todos vejam. Não. Ah, pastor, mas eu sou fraco, a carne é fraca. Queridos, é por isso que nós estamos aqui, para nos fortalecermos, para nos ajudarmos. Aquele que está fraco, receba a fortaleza do Senhor. Aquele que está cansado, seja renovado no poder do Senhor. Aquele que está enfermo, seja curado pelo poder do nosso Deus. Este versículo 16 está diretamente ligado com Romanos capítulo 12, verso 2. Lá em Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo à igreja em Roma, e está dizendo à igreja de Gileade do José Walter, para que não venha a se conformar com o mundo. Paulo está dizendo que não devemos ser moldados ou padronizados segundo o mundo, porque não somos realmente deste mundo. Aqui nós estamos de passagem, queridos, nós estamos peregrinando, aqui não é a nossa habitação final. Podemos até mesmo ver amados nossos descerem ao túmulo, mas haverá um dia, ao ressoar da trombeta, que aqueles que dormem no Senhor ressuscitarão, e juntamente com aqueles que estarão vivos, subirão ao encontro do noivo. Aqui não é a nossa parada final, aqui estamos só de passagem. Queridos, Paulo está dizendo que não devemos ser moldados ou padronizados segundo o mundo, porque não somos realmente deste mundo. A palavra conformar traz a ideia de uma pessoa aplicando pressão sobre o barro e moldando-a à imagem que deseja. Algumas traduções dizem: não se deixem moldar pelo mundo. É isso que o mundo tende a fazer, queridos. É o que nós chamamos de pressão social. Nós humanos gostamos de nos encaixar. Não gostamos de ser diferentes, gostamos de ser como o mundo é, para não sermos objetos de desprezo ou ridicularizados. E é assim que o mundo está nos moldando à sua própria imagem, ou melhor, nos transformando a todos, inclusive os crentes, quase sem que percebamos. Mas, queridos, devemos resistir a isso, a cada passo que nós damos. E uma maneira de resistir e não ser conformado, moldado à imagem do mundo, é ser transformado pela renovação ou regeneração das nossas mentes.
Ser transformado significa mudar para outra forma, transformar. E a melhor forma de nós exemplificarmos isso é indo lá ao grego, porque essa palavra significa, ou é descrita como metamorfo, que é a palavra que dá origem à nossa palavra metamorfose, e que descreve a transformação de uma lagarta que faz o seu casulo e se transforma numa linda borboleta. É incrível que uma coisa tão feia possa se transformar numa coisa tão bela. Essa transformação, essa renovação da mente, significa uma renovação completa, uma mudança total para melhor. Há quem diga que depois que casei, melhorei significativamente, né? Às vezes acontecem essas transformações abençoadas na vida da gente. Queridos, Paulo enfatiza esse ensino em suas cartas. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, Paulo diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Queridos, precisamos ser transformados em outra forma. E essa transformação não é uma aparência física. Não estou dizendo aqui que a igreja vai pagar botox para os irmãos e as irmãs. Não é nada disso. Não é cirurgia. Quem sabe podem até pagar para o pastor, não sei. Mas não é isso. A transformação que a palavra está falando aqui é a transformação de vida, mudança radical que acontece no momento em que nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas e que se vai ao longo de toda a nossa existência nesse mundo. Em Efésios capítulo 4, verso 23, o apóstolo Paulo diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Quando nós nascemos de novo, temos uma nova mente, nova atitude, há uma renovação. Hoje pela manhã, estávamos aqui comemorando 80 anos do presbítero Carvalho. Não tem quem diga: eu quero chegar a essa idade nesse vigor, queridos. Mas aqui não fala de renovação física, não é simplesmente você querer dar uma melhorada, uma repaginada fisicamente. Aqui a renovação é no espírito, através de mudança no nosso entendimento, na nossa mente. E lá em Colossenses capítulo 3, verso 10, o apóstolo diz: vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nós somos revestidos agora de um novo homem. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E lá em Tito capítulo 3, verso 5, Paulo diz: e isso acontece não por obras de justiça praticadas por nós, não é mérito seu, não é mérito meu, mas é segundo a sua misericórdia, porque Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É o Espírito Santo mudando o nosso caráter, transformando o nosso temperamento, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar. É a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Aquela ideia, a síndrome de Gabriela: eu nasci assim, vou morrer assim. Queridos, isso não é para crente. Pau que nasce torto não precisa morrer torto não, porque ele é endireitado pelo poder do Espírito Santo. Essa coisa, esse é o meu temperamento, eu sou grosseiro. Pois vai ser grosseiro no inferno. Porque a gente precisa entender, queridos, que Deus muda o nosso jeito de agir. Nós precisamos entender que nós somos transformados, lavados por completo. Eu lembro de um irmão que uma vez foi dar o testemunho. Chegou o dia do batismo. E aí estavam descendo as águas batismais. E de repente o irmão estava já dentro do tanque e disse: pastor, só um instante que eu vou tirar minha carteira que eu deixei dentro do bolso. Não, tem que batizar com tudo. A transformação é completa, inclusive na vida financeira. Queridos, às vezes, amados, a gente quer que a ação de Deus aconteça apenas em algumas áreas da nossa vida. Não existe caixa preta, não existe coisa reservada na nossa vida. Nós somos livros abertos, conhecidos pelo Senhor. Se essas mudanças não estão acontecendo em você, pergunte-se: estou influenciando o mundo ou o mundo está me influenciando?
Nós somos bombardeados com visões de mundo antibíblicas por meio do entretenimento. Influenciadores digitais, música, mídias sociais, a internet, notícias, política, educação, tudo projetado para nos atrair sedutoramente. Às vezes, queridos, nós estamos tão conformados com o mundo que quase não há diferença perceptível entre o cristão e o não cristão. Um conformista tem medo de ser diferente e sente a necessidade de ser como os outros são. Um cristão não deve ser um camaleão. Êxodo, capítulo 23, verso 2 diz: não sigam o exemplo da maioria para praticar o mal. Há um ditado popular que diz: a voz de Deus é a voz do povo. Que história é essa? A voz de Deus é a palavra do Senhor, é aqui que está a palavra de Deus, não é a voz do povo, não é a multidão que vai expressar aquilo que Deus quer para a sua igreja ou para cada um de nós. Lá em Tito, capítulo 2, verso 12, nós somos desafiados a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Não é abraçá-las, não é nos lançarmos a elas, mas é rejeitá-las. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 4, nós somos exortados como filhos obedientes, a não nos deixar moldar pelos desejos que tínhamos quando vivíamos na ignorância. Nós não podemos olhar com um olhar saudosista para o passado. Aquilo que antes era motivo de rebeldia não pode mais nos atrair. E lá em Tiago, capítulo 4, verso 4, afirma categoricamente: a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Com quem você quer ter amizade? Alguns de vocês estão enfrentando grandes tentações neste momento. Vocês se sentem pressionados a se conformar, a seguir o caminho que seus amigos estão ditando. Não cedam. Infelizmente, alguns internalizam tantos valores e modas do mundo que nem mesmo os reconhecemos como cristãos. Todos nós já ouvimos a história do sapo na chaleira. Se nós colocarmos um sapo em uma panela com água fervente, ele imediatamente vai pular para fora. Ali é um alerta de perigo. No entanto, se colocarmos esse mesmo sapo em uma panela com água morna e aumentarmos o fogo lentamente, ele ficará confortavelmente submerso até acabar fervendo e morrendo. Queridos, quando as condições mudam gradualmente, o sapo é enganado pelo aumento lento e gradual da temperatura. Assim como o sapo, todos nós somos suscetíveis ao embotamento dos nossos sentidos e ao engano gradual. Às vezes, determinadas coisas vão acontecendo de forma tão lenta, vão entrando na nossa vida. É uma saída com os amigos, é um primeiro gole, é a primeira garrafa, é o primeiro engradado, e daqui a pouco é a sarjeta. Alguns culpam a decadência da nossa cultura, as facilidades do mundo moderno, a licenciosidade e facilidades da nossa sociedade, como razões pelas quais nós estamos sendo enganados. Porém, se nós formos honestos, a água em que o sapo está cozinhando é a nossa própria apatia espiritual, a nossa indiferença ao evangelismo, a nossa irrelevância à leitura da palavra e à oração. Em essência, o sapo corre o risco de ferver em sua própria água. Assim como Jesus alertou algumas igrejas lá no livro de Apocalipse sobre a sua precária condição espiritual, nós também devemos reconhecer a nossa própria necessidade de assumir a responsabilidade pela situação que nós estamos vivendo. Não precisamos estar atrás de culpados, precisamos sim fazer a nossa parte. Irmãos, aquilo em que vocês acreditam a respeito da palavra de Deus determinará a forma como vocês enxergam o mundo ao seu redor. Se a sua visão de mundo não provém da palavra de Deus, esteja certo, ela virá do mundo. Eu quero encerrar meu sermão nessa noite com a seguinte pergunta: você está influenciando o mundo ou o mundo está influenciando você? Eu sei que pode parecer dura essa mensagem, mas Deus tem me incomodado muito, queridos, diante da forma como nós estamos
investindo a nossa vida. Hoje pela manhã, aqui no culto de consagração, presbítero Carvalho e diaconisa Sueli. A Sueli leu uma passagem lá no livro de Esdras, que falava exatamente a necessidade do povo de Deus de reconhecer o seu pecado, mas não apenas reconhecer o seu pecado, voltar-se para o Senhor. Queridos, nós precisamos nos voltar para Deus, nós precisamos entender que nós somos sal da terra e luz deste mundo, nós não podemos ser influenciados por aqueles que querem destruir a nossa comunhão com o Senhor. Nós somos chamados para viver uma vida piedosa, uma vida santa, não apenas aos domingos quando estamos na igreja, mas 24 horas por dia, 7 dias na semana. O nosso compromisso com Deus não se limita às circunstâncias nos sendo favoráveis, mas nos momentos difíceis ou nos momentos agradáveis, precisamos nos lembrar que somos chamados por Deus para influenciar esse mundo caído.